essa questão do trabalho, da vida profissional, para muitas pessoas traz bastante dúvida, bastante insegurança. No dia a dia, dentro das sessões de terapia, eu converso com pessoas de gerações diferentes e cada uma observa essa situação de uma forma. Meu nome é Vanessa Augusto, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, onde a gente fala sobre inteligência emocional para a vida profissional. E se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas tenham essa informação e o nosso canal continue crescendo. Então, como eu estava falando, né, o nosso vídeo hoje vai trazer exatamente esse assunto, a mudança da perspectiva de trabalho entre as gerações. A minha geração, hoje eu tô com quase 48 anos, daqui alguns dias a gente vira esse calendário, né? As gerações da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós foram acostumadas a um ritmo de trabalho diferente do ritmo de hoje, ou pelo menos que vem se diferenciando cada vez mais dos dias atuais. Na época deles, vários cenários diferentes aconteceram. Por exemplo, na época da minha avó, ela trabalhou muito tempo na roça, ela trabalhou muito tempo com a agricultura, ela servia à economia de subsistência. Então, durante muitos anos da vida dela, ela trabalhou nesse movimento aí, braçal mesmo, né? Bruto. Era boia fria, ia para o engenho de cana, fazia ali as plantações e a colheita da cana, né? E trabalhou durante muito tempo com isso, até que ela resolveu mudar e sair lá do Nordeste, né? Sair lá de Alagoas e vir para São Paulo, onde aqui em São Paulo ela pôde trabalhar como doméstica, numa casa de família. E aí, quando ela fez esse movimento, muito jovem, porque ela começou a trabalhar aos 9 anos de idade, pelo que ela me contava, né? E isso era uma realidade, e é uma realidade em grande parte do nosso país hoje ainda. Ela, aos 18, 19, foi que ela fez essa mudança, né? E veio para São Paulo, começando a trabalhar na casa de família. E quando ela fez essa mudança, ela também abriu um outro leque de oportunidade para as irmãs dela, porque ela tinha outras irmãs e as irmãs puderam vir também, e ela foi alojando cada irmã numa casa de família diferente, né? Então ela mesma fez essa transição de carreira ali das irmãs que também trabalhavam na roça ali como ela, né? E era uma geração que tinha muita dificuldade nessa questão do trabalho, principalmente para se colocar dentro do mercado de trabalho, quanto para trazer o sustento através do dinheiro, através do salário, né? A geração do meu pai e do meu tio, que foram os filhos da minha avó, e por que eu tô falando da minha avó? Porque eu não tenho referência da outra avó, mãe da minha mãe, porque eu não a conheci, né? Eu só conheço pelo que minha mãe conta, mas ela não trabalhava, ela ajudava meu avô em casa e meu avô ele tinha uma carvoaria na época, na Vila Maria, aqui em São Paulo, e na época que ele tinha carvoaria, ele era muito bem sucedido. Depois, o que aconteceu? É, houve a mudança, né? São Paulo parou de usar a energia ali do carvão e começou a utilizar o gás. E aí, quando teve essa transição, meu avô teve que mudar de negócio, porque ninguém mais queria ter carvão, todo mundo queria ter o gás, queria ter o querosene, né? Queria ter esse outro combustível ali para fazer as coisas de casa funcionar. Então, meu avô, que já era empreendedor, ele continuou empreendendo, mas ele teve que mudar o nicho, porque naquela época ele perdeu esse nicho da carvoaria e teve que se adaptar às mudanças, como muitos de nós fazemos hoje ainda, né? E, enfim, essa é a história da minha geração mais antiga, né? Que eu tenho conhecimento. Dos meus bisavós eu não tenho conhecimento, né? Nunca me chegou a história deles, ou se me chegou eu era muito pequena, então não tenho muita lembrança do que me foi contado sobre isso. A geração do meu pai e da minha mãe já foi bastante diferente desse cenário. Minha mãe começou a trabalhar numa fábrica e meu pai, quando ele começou a trabalhar, ele começou a trabalhar na feira. Ele era feirante. Depois ele deixou de ser feirante e foi trabalhar
numa indústria de vidros, né? E depois que ele aprendeu a trabalhar ali na indústria de vidros, não, na indústria de embalagens, a loja de embalagens, indústria não. Ele fez o movimento de também ter a própria loja dele, né? E aí resolveu empreender. A minha mãe continuou um tempo na fábrica e depois ela passou para outra fábrica até que ela entrou no serviço público. Então já foram dois movimentos extremamente diferentes. Mas o que a gente nota nessas duas gerações? A mesma conotação de ter que trabalhar muito, muitas horas por dia, de segunda a sexta, às vezes sábado e domingo, fazendo vários períodos de trabalho exaustivos, né? Era uma geração em que tudo era bastante exaustivo, o trabalho era visto como algo árduo, como algo que tomava bastante tempo da vida da gente. Na minha geração e na geração do meu irmão, a gente já teve outra diferenciação maior ainda. Por quê? Eu e ele, a gente podia ter a opção de trabalhar com meu pai na empresa dele ou trabalhar em uma outra empresa que a gente quisesse ou empreender, né? Meu irmão acabou fazendo as duas coisas e eu também. A gente trabalhou um tempo durante a empresa, dentro da empresa do meu pai. Depois a gente foi resolver empreender. Eu comecei a empreender depois que meu pai faleceu, mais efetivamente. E o meu irmão, antes de ir para a empresa do meu pai, ele empreendia também, né? E a gente experimentou essas duas faces da moeda em vários nichos diferentes, até que a gente se encontrasse exatamente em algo que a gente gostasse de fazer. Então a gente já experimentou uma certa flexibilidade nesse movimento. A gente se formou na faculdade, coisa que nossos pais não fizeram. A gente fez pós-graduação, coisa que os nossos pais não fizeram. A gente desenvolveu um pouco mais a questão do estudo, coisa que os nossos pais acabaram não fazendo, né? E aí já tem a geração dos meus sobrinhos, que é mais além dessa, né? Meus sobrinhos contam hoje com 27, 22 e 18 anos. É uma geração que vira e mexe eu atendo hoje, né, nas nossas sessões online, que é bastante preocupada com esse movimento profissional, mas que a gente nota assim que quer que as coisas aconteçam muito rapidamente, né? Quer que as coisas, o sucesso aconteça rapidamente, o destaque aconteça rapidamente, a evolução profissional aconteça muito rapidamente. Isso acaba trazendo para o emocional uma coisa muito forte na relação com a ansiedade, né? Porque tem aquela ansiedade de ser a pessoa bem-sucedida, de aprender logo, de fazer aquele trabalho logo. Muitas vezes eles querem fazer um intercâmbio e trabalhar fora do Brasil. Então, a gente sente muito essa questão da ansiedade latente aí nessas gerações. E não por acaso, né, quando a Organização Mundial da Saúde começou a estudar os níveis, né, de pessoas com alto grau de ansiedade e depressão, essas gerações mais novas é que tem sentido esses impactos. Então a geração dos 40 anos para menos é que tem sentido esse impacto da ansiedade, da depressão e da dificuldade emocional maior aí dentro do ambiente de trabalho. Seja porque tem a questão para um grupo da demissão, né, o medo da demissão, o medo de não conseguir atingir um nível de carreira, o medo de não conseguir direcionar os estudos a tempo de se estabilizar, né, tem aquela coisa da necessidade de uma estabilidade profissional, seja a questão da ansiedade, que faz com que muitos também enfrentem esse medo, enfrentem essa dificuldade de se colocarem. Será que eu gosto mesmo de fazer isso? Será que eu vou fazer 4, 5, 6 anos de uma graduação e se de repente eu me arrependo, se de repente eu quero encontrar outra coisa, como é que eu faço? Como é que eu me movimento? Então tem esses dois lados da moeda que a gente acaba observando aí, né? Mas o que é importante que vocês observem dentro da vida profissional de vocês? Se você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, coloque os seus comentários aí também, porque eles são muito importantes para o crescimento do nosso canal. É importante que você observe a sua satisfação, a sua realização no trabalho.
Mas Van, como é que eu faço isso? Eu sou nova, eu tenho 18, 17 anos, estou ingressando na minha vida profissional agora. Nem sei o que se passa pela minha cabeça do que eu preciso me formar, do que eu preciso estudar, do que eu preciso fazer. Tá tudo bem, fique em paz, principalmente se você tá nessa faixa de idade, né? Eu fui decidir a fazer a minha primeira graduação, eu fiz duas, com 18 anos. Eu já tinha terminado o ginásio, né, nos 16, 17 anos, e eu esperei ainda. Até os 18 eu falei, não, agora eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Né? Então, vamos tirar a pressa, vamos tirar essa coisa da ansiedade. Eu preciso resolver porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que fazer. Você não tem que nada, você tem que ter o teu equilíbrio, você tem que ter a tua razoabilidade, principalmente se você é bastante jovem. Se você já tá como eu na maturidade, também você não tem que ter nada de aflição, de ansiedade, né? Você tem que olhar pela tua perspectiva profissional, começar a pensar em você, naquilo que te traz satisfação e te traz realização e ir atrás de construir esse caminho, né? Com as ferramentas que você tem, da forma que você tem, do jeito que você consegue. É sempre assim que a gente vai. A gente vai com o que a gente tem, para onde a gente pode ir, da forma como a gente consegue. Depois, a gente, né, somos seres humanos e somos conhecidos por sermos seres adaptáveis e flexíveis. Os melhores realmente são aqueles que melhor se adaptam às mudanças, que têm mais flexibilidade, que têm mais habilidade, que têm mais jogo de cintura. Então é dentro dessa perspectiva que você vai trabalhar. Não deu certo dessa forma? Vamos ver outra forma, vamos ver outro movimento. O que não dá é para a gente ficar parado fazendo 10, 15, 20 anos uma coisa que nos sacrifica emocionalmente. E muitos de nós passam por isso também. Ah, é o dinheiro que está pagando as minhas contas, então eu vou ficar aqui e aguentar até eu conseguir me aposentar. Será mesmo que essa realidade vai te fazer bem? E será que quando chegar a sua aposentadoria você vai estar feliz com todo esse tempo da sua vida que você dedicou a uma coisa que te faz mal? Eu te pergunto, né? Faz sentido você passar anos da sua vida carregando algo que para você te desgasta, te desestabiliza, te tira do sério, te irrita, te faz mal fisicamente, emocionalmente, mentalmente? Faz sentido? Então, é esse o movimento que você tem que ter e é essa situação que você tem que olhar. Porque o trabalho ele precisa fazer sentido para você, para a sua vida, para os teus anseios. É nesse movimento que você tem que ingressar. E se tá tendo alguma dificuldade emocional, tá tendo alguma dificuldade aí de processar essas informações, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para te auxiliar. A gente está aqui nas redes sociais fazendo o nosso trabalho no intuito de auxiliar você a sair dessa insatisfação emocional e ser mais feliz com a sua vida profissional. Grande beijo para você e até já!